Boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos hoje dar continuidade nas atividades do livro didático e agora nós vamos trabalhar só com o livro didático, ok? Bom, a nossa explicação de hoje, nós vamos iniciar o capítulo 2, que trata sobre as operações com os números naturais. A adição, subtração, multiplicação, divisão, e vocês vão aprender também a potenciação e a radiciação. Na aula de hoje, a professora vai dar uma explicação para vocês com relação às páginas 34 até a página 42. Nessas páginas, nós vamos trabalhar as operações adição e subtração. Não é novidade para vocês, porque adição e subtração vocês já têm aprendido desde o segundo ano, terceiro ano, então vocês já trabalharam muito adição e subtração. Nós vamos só acrescentar mais algumas coisas, aprofundar um pouquinho mais e vamos para frente. Por isso, nós nem vamos ficar perdendo muito tempo com a adição e a subtração, ok? Então, nós vamos lá. A adição nos dá a ideia de juntar quantidades, acrescentar quantidades. Então, essa é a ideia principal da adição. Quando nós estamos trabalhando uma adição, nós temos que prestar atenção se os nossos algarismos dos números, tá? Estão unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar, conforme as ordens numéricas. E quando nós estamos efetuando, nós vamos da direita para a esquerda, da unidade para trás. Nós andamos para trás, porque nós primeiro somamos as unidades. Então, vamos lá. E as parcelas, então, os números que se somam, eles se chamam parcelas. As parcelas, elas não precisam estar o menor em cima, o maior embaixo, ou o maior em cima, o menor embaixo, não importa. O que é importante é cada ordem numérica estar embaixo de cada ordem numérica. Então, e a soma também não precisa ser na ordem de cima para baixo. Então, é mais fácil somar 1 com 9 que dá 10. 10 mais 8, 18, ó, sobe uma dezena e desce o 8, porque o 18 ou 1 é dezena, tá? Agora aqui, 1 com mais 5, 6. 6 com mais 2, 8. 8 com mais 7, 15, ó, sobe o 1 e fica o 5, que é o 15. Sobe a dezena e desce a unidade, tá? 1 mais 3, 4, não tem nada aqui, 4 mais 0 vai dar 4 e repete o 2. O resultado se chama soma, ou também recebe o nome de total. Então, aqui estão os termos e as ideias da adição. Agora, na subtração, o que acontece na subtração? Na subtração, eu tenho o minuendo, que é o número maior, tem que ir sempre em cima. O subtraindo, que é o número menor, tem que ir sempre embaixo, tá? E o resultado, ele recebe o nome de resto ou então de diferença. Então, estes são os termos da subtração. Minuendo, que é o número maior, subtraindo, que é o que será subtraído, e o resultado, o resto ou diferença. A ideia principal da subtração qual é? É tirar. Quanto falta para completar? Qual é a diferença? A diferença da minha idade com a sua. Quanto falta para completar a garrafa de água? Vou tirar tantas bolinhas de gude, vou ficar com tantas. Então, a ideia da subtração é sempre estar diminuindo. E a ideia da adição é sempre estar aumentando, tá? Então, vamos lá. 7 dá para tirar 5? Beleza. Eu tenho 7, tiro 5, vou ficar com 2. Agora, dá para eu tirar 6? Vamos pensar em balas? Dá para eu tirar 6 balas de um pacote que só tem 2? Não. Então, eu vou trocar
trocar, eu não vou emprestar, porque eu não vou devolver. Eu vou trocar uma dezena daqui da centena, tinha duas, vai ficar com uma, e essa uma que eu troquei, eu vou passar para cá. Então, eu vou fazer uma troca, eu não vou fazer um empréstimo, eu não vou emprestar nada de ninguém. Eu vou trocar uma centena por 10 dezenas, tá? Aí sim, eu quero tirar 6 balas de um total de 12, aí sim vai dar 6, tá? E aqui, não tinha uma centena? Vai continuar sendo uma centena. Então, qual é a diferença de 65 para 227? É 162. Se eu tirar 65 de 227, vai dar quanto? Vai dar 162. Quanto falta para completar o 227 se eu tirar 65? Falta 162. Então, vocês estão entendendo qual é a ideia da subtração? Agora, observe o que acontece aqui. Dá para eu tirar 9 do zero? Não dá para eu tirar 9 do zero. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar com a minha ordem numérica imediatamente anterior. Mas a minha ordem numérica anterior também não tem. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que trocar com a minha ordem numérica da centena. Então, eu tinha 6 centenas, passo a ficar com 5 centenas, para eu poder dar 10 dezenas para a dezena. Agora, eu tenho 10 dezenas, agora eu posso trocar das 10 dezenas, tirar uma, ficar com 9 e dar 10 unidades para a unidade. Então, quando o meu vizinho não tem, eu troco com o outro. É como se eu trocasse uma dezena por 10 unidades, uma centena por 10 dezenas. É a mesma coisa, tá? Então, eu não vou emprestar, eu vou trocar. 10 tira 9, 1. 9 dá para tirar 5? Dá, vai sobrar 4. 5 dá para tirar 3? Dá, vai sobrar 2. Então, qual é a diferença de 600 e 359? É 241. Quanto falta de 359 para chegar no 600? Falta 241. Se eu tirar 359 do 600, vai sobrar quanto? 241. Quanto sobra? Qual é a diferença? Quanto falta para completar? O que acontece se eu for tirar? Então, a esse resultado, eu chamo de resto ou diferença, ok? Bom, agora, complementando a nossa explicação, eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito das propriedades. O que são propriedades? Propriedades são algumas regras. Essas regras, elas nos ajudam a toda vez que aconteceu uma situação parecida com aquela, nós temos uma propriedade, nós temos uma regra estabelecida. Então, aí, nós vamos ter as regras ou as propriedades da adição. Vamos falar só da adição por enquanto, tá? Propriedades da adição. A adição, ela tem as seguintes propriedades. A propriedade comutativa. O que é propriedade comutativa? A ordem das parcelas, que são os números que se somam, ela não se altera. Se eu pegar o 2071 e pôr lá em cima, o 29 aqui embaixo, o 358 no meio, a soma vai dar o 2.458 do mesmo jeito. Então, propriedade comutativa é quando o resultado ele não muda nada, independente do lugar que nós vamos colocar. Lembrando que o que nós temos que respeitar é a ordem numérica, unidade embaixo de unidade. Se eu colocar o 2071 lá em cima, o 1 continua sendo unidade, o 7 continua sendo dezena e assim por diante. Então, se eu inverter a posição dos números, o resultado vai ser o mesmo, tá? Agora, o que é propriedade associativa? Eu tenho aqui 3 números. Se eu quiser somar o 258 mais 29 e do resultado dele eu somar com o 271, eu vou obter o mesmo total. Se eu quiser somar o 29 com 2071, vai dar um resultado. E depois somar com o 358, vai dar a mesma soma.
Se eu quiser somar o 2071 com o 358 e deste resultado eu somar com 29, vai dar 2.458 do mesmo jeito. Eu posso associar as parcelas de formas diferentes. O resultado se manterá o mesmo. E o que é o elemento neutro? O elemento neutro é o zero. Todo número que eu somar com zero vai dar zero. Olha aqui. Aqui nós não somamos 1 mais 3 deu 4. 4 mais 0 não manteve o mesmo 4? Por quê? Porque toda vez que eu somo um número com zero ou zero com qualquer número, o resultado vai dar o próprio número, ok? É chamado elemento neutro. Qualquer número que a gente some com zero vai dar o próprio zero. Agora, a subtração, ela não tem uma propriedade específica para a subtração. O que nós falamos com relação à subtração? Eu quero que vocês observem isso que eu vou falar na página 42. Na página 42, ele está falando da subtração como operação inversa. Inverso é o contrário. Então, se eu tenho aqui uma subtração, como é o caso aqui, das duas, eu tenho uma subtração, e eu quero ter, como ela não tem uma propriedade específica para subtração, eu posso usar a operação inversa. Se eu peguei 227 menos o 65, qual seria a operação inversa? É eu pegar o 65 e somar com o 162. Então, se eu pegar o 65, que é o minuendo, e somar com o 162, que é o resultado, que é o resto, eu vou somar. Vai dar 7, 12, foi 1, vai dar 2. Olha lá, vai dar o próprio minuendo. Ou então, eu pego o 227 e subtraio o 162, que foi o resultado. Então, vou subtrair. 7 tira 2 dá 5. 2 não dá, eu vou trocar uma centena por 10 dezenas. 12 tira 6 dá 6 e 1 tira 1 dá nada. Olha lá o que deu? O próprio subtraindo. Então, a única propriedade que eu posso aplicar na subtração é a operação inversa. Ao invés de eu subtrair, eu somo, no caso do subtraindo com o resto. Ou eu subtraio, no caso do minuendo, com o resto, ok? A professora vai pôr lá no grupo do WhatsApp quais são os exercícios que vocês precisam fazer com relação às páginas 34 até a 42. Entendido? Até o próximo vídeo.